Olá. Talvez pouca gente saiba, mas ela é filha do ator Felipe Wagner e sobrinha da atriz Ida Gomes, duas importantes referências para o teatro brasileiro. Ela nasceu em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, hoje mora no Rio de Janeiro, tem origem judaica e ucraniana, e eu vou conversar com a atriz brasileira Débora Olivieri. Também ela é importante referência, referência incontornável para o público de teatro, de cinema e de televisão no nosso país. A Débora é uma figura muito querida do público brasileiro, como todos sabemos, e eu tive o privilégio de conhecê-la em Lisboa por sugestão da nossa querida amiga Cláudia Mello. A Débora acabou de entrar e eu vou fazer o convite para ela neste momento e começar nosso papo. Buenas tardes. Oi, buenas tardes. Eu tô nervosa como se eu fosse entrar no palco. É uma coisa tão engraçada. Tá assim, sobe e desce, assim. Gente, parece que eu vou esquecer o texto. Olha, É, o bom dessa nova linguagem é que não tem texto, a gente vai falar sobre você, sobre a sua vida, é só reviver. pois é. Oi, pessoal que está aqui nas nossas páginas. Que maravilha a gente poder ter acesso a essas ferramentas que faz como se você estivesse entrando aqui dentro da minha casa e vocês também. É muito legal abrir a porta da casa, porque na verdade é isso, e falar da gente e esconder o que não quer falar. É isso mesmo. Por Querida, é um trás de prazer. tudo, por trás de tudo que é dito, há algo sempre sendo escondido também. O prazer é todo meu. Bem-vindíssima. Obrigada. Obrigado por aceitar o convite. Eu Olha, tô tendo um pouco de dificuldade, porque assim, incrível, nesse momento de pandemia, live realmente é um grande acesso. E eu recebi muito convite e eu, de repente, falei, eu não sei, eu não tenho mais o que falar. Então, eu tenho falado não para algumas lives, porque eu falei que eu estava com medo de abrir a geladeira e ter uma live lá dentro, porque todo dia, amanhã eu vou ter outra. Então, eu acho um privilégio poder escolher, né? Assim, não, esse é o momento, vamos falar um lá, pouco. Não todo, né? Amanhã com o Alessandro Marçom sobre música e hoje, enfim, estamos criando, né? me sinto honrado de fazer parte do rol dos escolhidos e vamos tentar fazer jus a essa confiança Tá para a gente certo, vamos lá. tentar falar de assuntos interessantes e que já não tenham sido tão batidos pela imprensa, porque eu acho que o mundo de artistas, de figuras públicas de modo geral, é muito massacrado sempre pelas mesmas perguntas. De modo geral, é inevitável fazer algumas, mas na medida do que a gente consegue, vamos tentar investigar outros universos e tentar falar de arte, de teatro e de coisas pertinentes, mas que fujam um pouco, pelo menos, ao senso comum. Mas como boa lua em câncer que eu sou, eu não posso jamais me esquivar de voltar um pouco às origens, à memória, ao passado. E seria uma ingenuidade minha perguntar para você como é que o teatro entrou na sua vida, porque você vem de uma família de atores. Mas você poderia ter seguido outra profissão. Como foi que você abraçou a profissão? É muito louco isso, porque quando meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 6 anos, ou 4, ou 6, acho que 6 anos, ou menos ainda. E eu passei a vida inteira sem o meu pai, que foi embora. Meu pai é o Felipe Wagner, um ator que faleceu há alguns anos atrás. Irmão de Ida Gomes, maravilhosa. E eu fiquei 10 anos sem ver meu pai, e nisso a minha escola, fui crescendo, 6 anos, 7, eu estudava no Scholem Aleichem, no Bom Retiro, que tinha professores espetaculares, que hoje é a Casa do Povo, onde tinha o Teatro Taíbe, e que, por conseguinte, era na minha rua. Eu sou judia, nasci no Bom Retiro, que naquela época era assim, totalmente... E eu tinha um teatro na minha rua, e eu ia todos os dias, era do SESI, quando eu era pequena, e era de graça, e eu ia todos os dias, estudava do lado. Então, e todas as peças da escola, sempre tinha, a gente tinha o Naum Alves de Souza, que era nosso Ah, professor. meu A amigo Isa querido. Koppelman era a nossa Mira Hari. Nós tivemos uma, o Scholem,
era uma escola progressista, né? Judia progressista. Então a gente tinha muita arte, assim, nós tínhamos banda e então todas as aulas de educação artística, teatro, música, eu estava dentro. Eu detestava laboratório de química, física, jogar assim, eu gostava da prática, de ir lá e fazer alongamento, mexer o corpo. Então, embora eu fosse filha e sobrinha de 2 atores consagrados, eu não convivi com eles. Eu só fui conviver com o meu pai e com minha tia com formação artística feita. Eu estudei no Macunaíma, eu tive professora Miriam Eu ia perguntar, minha você foi professora. aluna da Miriam, coitada de você, Não, né? pois é. E aí eu tive assim, uma escola de teatro muito interessante desde pequena. Eu sempre fui alimentada. Minha casa era muito musical, minha avó era russa, tinha muitos sobrinhos, todos cantam. Meu irmão é pianista. Então a gente... minha avó adorava música. Eu lembro que quando o MPB4 fez o show no Taíbe, eu trouxe todo mundo para minha avó fazer uma mesa para todo mundo tomar lanche, sabe? Assim, uma coisa. Então, arte para mim, assim, pulsa na veia, de qualquer maneira, sempre, desde sempre. E eu sou muito mais intuitiva, eu sou uma atriz bastante intuitiva, pouco teórica. A teoria me incomoda um pouco porque eu nunca consigo encaixar. Eu sou muito aquilo, assim, eu absorvo absolutamente aquilo que eu vou fazer naquele momento, sem muita... Eu preciso viver aquele momento e vai para as caixinhas, né? Porque Entendi. eu não tenho capacidade de absorção técnica e Isso precisa. que eu ia mesmo perguntar. Você acha que isso é uma falta de capacidade mesmo ou é uma opção estética de caminho, de composição? Não, talvez seja uma dificuldade que eu tenha de acoplar teoria com a prática. Então, Sim. eu acredito demais na minha intuição. Então, embora eu seja atriz profissional desde os 16 anos, eu tenho DRT 025, página 1, livro 1. Eu sou de época! Eu tenho 62 anos. É por isso que você gosta de caracterização da maneira como você gosta. Gosto. Eu amo composição, sotaque. Para mim, eu amo. Eu construo assim um personagem de fora para dentro. Eu preciso saber o que ele vai vestir primeiro, o sapato. Eu preciso andar com o sapato que eu vou, né? Eu vou fazendo uma coisa de fora para dentro. E quando a Marília Pêra me dirigiu numa peça, foi uma das primeiras peças que eu fiz quando eu vim para o Rio de Janeiro, uma peça do Boal, ela falou uma vez no banheiro, ela falou isso para mim: você tem uma maneira de construir personagem muito parecida com a minha. Eu gosto disso. Eu também gosto de saber qual é o sapato que eu vou usar. As pessoas acham esquisito. Ou eu levo o meu sapato no primeiro dia, eu preciso saber como eu vou pisar. Mesmo que eu esteja numa mesa de leitura, eu já tenho esse interesse, porque eu vou compor. Por exemplo, quando eu fui fazer Novo Mundo, a Carlota Joaquina, por exemplo, quando o figurino já estava pronto, quando eu entrei dentro do figurino, é como se fosse um espírito. Entendi. Baixa uma coisa. Então, eu preciso da carcaça. Aí, depois, eu vou construindo, eu vou fazendo. Aí Então, você não vai tem recheando. teoria. Eu não tenho como usar teoria nisso. Se não é uma vivência, um toque, um cheiro... Minha pessoa, eu tenho perfume para cada personagem. Eu levo para lá. Eu acho que é um pouco sensorial. É certo? É errado? Eu podia estar mais embasada e mais Acho que não engajada. tem certo e errado nesse caso, não é? É uma opção, é um caminho Eu lembro muito da Marília falando esse tipo de coisa, e me lembrei agora também da Bibi Ferreira dizendo que a primeira coisa que ela intui é como é que a personagem anda, como é que é a coluna e a passada da personagem. É como ela anda. É Como isso ela que anda e qual é essa coluna. o caminhar
da personagem diz tudo. Eu lembro quando eu fiz Veneza, quando acabou, o Edson celular e perguntou para mim: como é que corpo é esse que você viu para essa prostituta? Aí eu fiquei encanada, porque é uma coisa tão intuitiva que nasce, que só quem vê. Ai, quanta gente querida, a gente quer. Não tem que. Muita gente, Aninha. Ai, Ana Ana Lúcia Torre Talvez. acabou de Ai, muita entrar, gente. nossa Beijo, amada é Ana lindo. Lúcia. Parece que a gente está ignorando, mas é que a gente vai falando, todos lindos, queridos. Obrigada, Biacione e Marco. Ai, que delícia. Ai, Estamos ai, bem muito servidos, bem-vindos. Ai, que bem delícia. servidos de público. Então, Você estava falando do Veneza, foi o espetáculo dirigido pelo Miguel Falabella, certo? foi para o Miguel Falabella. E olha que coisa louca. Olha como eu sou intuitiva, até naquilo que eu quero fazer. Eu estava indo para São Paulo de carro. Estava indo, não. Eu fui para São Paulo de carro depois de uma novela que eu gravei, mas eu queria fazer uma peça no Shopping da Gávea do Miguel Falabella e fazer uma prostituta. Eu tinha esse desejo na vida, não na mesma peça, não na coisa. Eu queria falar, eu quero tanto fazer uma peça no Shopping da Gávea. Olha que delícia, pode fazer compras. Você está ganhando dinheiro, vai lá, compra isso, compra aquilo. E cheio de público, um shopping gostoso. E queria tanto fazer uma novela, uma coisa do Miguel, que eu sou amiga do Miguel desde que eu tinha 19 anos. Conheci o Miguel e queria fazer uma puta, que eu sempre queria fazer uma puta. E vou para São Paulo de carro. 5 horas ou 4, uma vez fui de 4, nunca mais, porque eu corro, graças a Deus não dirijo mais. Chego na casa da minha amiga, onde eu ficava hospedada, na casa da Moni. Aí ela preparou um almoço, que eu saí bem cedo. Aí ela falou, Debbie, telefone para você. Eu tinha deixado na secretária eletrônica, onde eu estava. Era o Tuca Andrada. Debbie, é o seguinte, Miguel vai te ligar daqui 2 minutos, fala assim. E desligou o telefone. Aí ligou Miguel. Debbie, olha, é o seguinte, amanhã a peça é Veneza, olha, começou a explicar, é uma puta no Shopping da Gávea. É bárbaro, eu tô te mandando o texto agora, lê amanhã às 3 horas, lá no Teatro Vanucci, primeiro dia de ensaio. Que maravilha. Era o que Fauzi Arap chamaria de uma bela sincronicidade junguiana, né? Aí eu substituí uma atriz que ficou doente, não pôde fazer, e em 12 dias eu estrei. E a primeira coisa, eu falei, 12. posso trazer minha bota? A puta, usei minha bota. Então, aí eu compus. E aí veio o personagem que foi de fora para dentro, e dentro você vai recheando com a vivência do dia a dia, né? Assim. E acredito eu que a própria praxis da cena, o jogo, a interlocução, a escuta, isso tudo vai alimentando, né? Fundamental. Por isso que o teatro é necessário, pelo amor, porque assim, você trabalha aquilo, cada dia você alimenta o personagem como você alimenta a sua vida dia a dia. A televisão é maravilhoso. Além de, né, é maravilhoso porque te dá possibilidades para bons papéis no teatro. Te paga as contas. Mas é aquela linguagem que você faz hoje, amanhã você vai assistir, uma semana depois fala, que merda, podia ter ficado assim, porque você não... Então, por isso que quando as jovens vêm, quero ser atriz de novela. Eu falei, não quer ser atriz, vai ser atriz de teatro antes de querer fazer novela. Teatro é... Como vai ser o nosso teatro, Thiago? O que vai acontecer? Era isso que eu queria entender. Esses dias eu estava assistindo uma live da Denise Weinberg, nossa querida Denise, fazendo o Testamento de Maria, e no final ela diz exatamente isso, a confusão que é a hibridez dessa nova linguagem, de a gente estar fazendo tudo à distância, que não é nem cinema, nem teatro, nem televisão, é live. O que é o isso? novo. É o É o novo e a gente novo. vai ter que acostumar. Acho que veio para ficar. Eu acho também, Mesmo embora eu quando acho que acabar não a mate o teatro. quarentena, é um espaço, talvez não às 3 da tarde, mas um horário do Jornal Nacional, vai ser interessantíssimo trocar, né? Eu acho que o teatro vai começar, eu acho que a gente vai começar, vai pagar para ver, para abrir na sua tela. É uma linguagem. Você É uma quer ser o linguagem. primeiro a entrar no palco? Eu não sei se... Eu acho que nada substitui o contato interpessoal e o prazer da aura de você ver a coisa acontecendo ali na sua frente. Nada substitui, é uma linguagem que desde que existe ser humano e gente fabulando
existe o teatro, quer dizer, não vai morrer, mas eu acho que essa nova linguagem vem sim conjugar uma novidade aí para nós. E que venha para agregar, para oferecer possibilidades, né? Eu assisti a estreia do Sátiro semana passada, fantástico, chegou em mim assim, não ficou chapado. Eu acho que com bons diretores, você consegue tridimensionar. Óbvio, nada substitui o calor, você olhar pelo buraco, ai, tem lotação lotada, tem lotação, ai, só tem 5. É ok. É o Mas que a Ana você Lúcia entra no está falando universo aqui para maior. gente. É mais um caminho de expressão, como a Ana Lúcia está falando aqui para gente. E é isso mesmo, nada substitui nada, é sempre agregar, né? Exatamente, Ana, exatamente. Por isso que eu digo que veio para ficar, porque é confortável. Aliás, a Ana viveu a Rosa que eu vivo. Eu não, infelizmente eu não assisti a Rosa que a Ana fez, mas a gente já dividiu o mesmo personagem, a Rosa do Martin Sherman. Ai, adoro, Aninha. E várias, Eu já sei fizemos algumas Eu sei que novelas. foi um espetáculo muito forte para você e que, de certa maneira, era quase um retrato da sua ancestralidade, a Rosa, não é? É a minha ancestralidade. Quando eu era pequena, eu escutava minha bisavó contar que os cossacos invadiram a casa deles, minha avó viu Também. matarem os cavalos. Toda a história que eu ouvi, quando eu li o texto, eu falei, não é possível. É aquela outra, é pedir. Eu sempre pedi um monólogo que eu pudesse. Quando veio, eu chorava a primeira vez. Eu Falei, eu não vou ter imagino. condição. É tudo que minha avó falava. E minha avó e os meus ancestrais nasceram em Chernobilsk, perto de Chernobyl. É do E a lado. Rosa nasceu em Yuchutka, que é do lado, na mesma região na Ucrânia. Sim. Então, e o som da Rosa, a voz dela, é a minha avó que me criou depois que o meu pai abandonou minha mãe. Aquela tragédia de vida. Eu assisti a Rosa no Teatro FAAP muito antes de eu e você nos conhecermos em Lisboa, muito antes. A gente não era amigo e foi incrível. Eu saí emocionadíssimo. Olha só, a gente acabou de falar do Testamento de Maria da Denise Weinberg e ela acabou de aderir à nossa live. Ai, que lindo! Aliás, assisti essa semana uma parte. Bom, aliás, sempre você liga alguma coisa interessante e Denise está lá. É uma delícia, Denise, referência maravilhosa. incrível, logo mais vai estar aqui com a gente também. Ai, Aliás, que demais. falando em voz, que você falou da composição da Rosa, remetendo à sonoridade da voz da sua avó, conta pra gente como era ser aluna da Miriam Muniz. Era difícil, era Eu bem difícil. imagino, não Era devia ter nada fácil. divertidíssimo. Era divertidíssimo. Era espetacular, né? Assim, uma, uma expertise em tudo que ela falava, assim, mas a persona dela, assim, era algo, assim, era maravilhoso. Às vezes dispersava, porque você fica, assim, você viaja naquele personagem, né? Maravilhosa. Desse seu Deus a início, tem. desse Hã? seu início maravilhoso e glorioso, com Mira Naum, até você acontecer, digamos, internacionalmente com o Tiquitita, você ficou quase 4 anos Fiquei quase na 4 anos. Eu fazia Argentina, teatro, fazia muita TV Cultura, certo? e eu fiz uma novela na Argentina, Antônio Alves, o taxista, com o Fábio Júnior, e quando eu estava Maravilha. lá, e a Sônia Braga, que não voltou para gravar, gente. Só eu sabia que ela não ia voltar, agora o mundo todo sabe. Ela falou: não vou voltar. Ela foi para Los Angeles para entregar um Oscar e disse que não voltava mais, e aí teve que pôr uma outra. Uma loucura. A gente teve que regravar tudo. Meu Deus Enfim, do essa céu. novela é uma loucura. Murilo Rosa, conheci tanta gente querida. Aí eu soube que estava tendo um teste para uma novela para atores argentinos que falavam português. Aí eu fui lá e falei: olha, eu sou uma atriz brasileira, falo português e vou estar no Brasil na época que vocês forem gravar. Eu estou aqui por 6 meses. Ok, foi lá, fiz o teste, acabou lá a novela, voltei para o Brasil e acho que eu comprei um apartamento com o dinheiro que eu ganhei, não sei o quê. E fiquei sem trabalho. Fiquei assim, uns 5 meses daquele jeito de pijama. Eu fumava ainda. Marcelo Vaz me dava cigarro. Ilana Kaplan me dava pão
pão, sabe? Dava o Sá Renata Karpov, dava a cesta básica dela, assim, tios pagando conta, porque comprou Era apartamento quase com uma dinheiro que eu quarentena, né? ganhei. De Uma pijama. quarentena, eu tive uma quarentena sem, enfim, grandes amigos que me ajudaram muito. Aí um dia eu toco o telefone, eu pego um institucional, ganhei uma grana, pôde pagar todo mundo, e no mesmo dia, para fazer tiquititas. Me A liga no meio de uma sincronicidade novamente. gravação. Durante a gravação desse institucional, me ligam, falam: olha, você pegou o papel da vilã, isso vai mudar nos Estados Unidos. Teve que levar minhas filhas para casa do pai, que estava morando, que tinha casado de novo. Foi um momento, mas foi maravilhoso. E te deu Maravilhoso. uma repercussão e uma estabilidade financeira e de carreira Nossa, fantástica. ganhava em dólar, sair assim, não podia sair na rua, era meio Mick Jagger, tinha que E sair por baixo do... com todas as dificuldades que isso implicou na sua vida pessoal, obviamente por conta das suas filhas e tudo mais, né? Minhas filhas acabaram morando com o pai, que foi um pai maravilhoso, que é um pai maravilhoso, e a Cláudia, com quem ele é casado até hoje, uma mulher maravilhosa. Isso me deixava bastante tranquila, sabendo que minhas filhas estavam bem educadas, estudando em boa escola, e eu ajudava também, eu ajudava o Marcelo a pagar as contas, né? Pagava escola, porque afinal estava... Então, inverteu um pouco, eu dava pensão naquela época, e foi assim, minhas filhas cresceram com a mãe fazendo a novela que toda criança queria estar. Elas passavam Claro. férias na Argentina, elas estavam junto com as Chiquititas, elas tinham bastidores, o show, elas cresceram privilegiadas e, né, por essa categoria mãe da vilã, mas filhas da vilã, né? Sei lá como. E você, além da novela, fazia publicidade lá também, que eu encontrei algumas Muito. coisas suas muito engraçadas em espanhol. Fazia muito, Flávia Moraes, eu fazia assim, eu fazia muito teste de publicidade e sempre que era com a Flávia Moraes eu pegava. E eu pegava porque ela tinha linguagem, eu fiz cada coisa com ela, adoro, eu adorava o barulho, eu queria fazer cinema, era feito em película e era aquele equipamento maravilhoso. Como eu adorava fazer comercial, gente. Fora que ganhava. Mas depois que eu fiquei conhecida, assim, que as pessoas... Já ficou difícil, porque eu não era nem Cláudia Raia, Débora Bloch, que pode fazer um banco, um cartão de crédito, sabe? Eu não tinha... Mas eu já não podia fazer mais um Brastemp, porque eu não era uma... Né? Só depois que... Não podia fazer qualquer comercial. Então... Eu fazia muita dublagem, eu gosto de fazer voz, eu gosto de fazer sotaque. Eu me virei bastante. Aliás, a história do seu sotaque no Terra Nostra deu o que falar, que depois do Calone, que falava português desde não sei que idade, você foi considerado o melhor sotaque da novela. Eu nunca Foi um tinha falado marco. italiano. Acharam que eu era uma atriz italiana. Olivieri. Olivieri, né? Mas Olivieri é do meu ex-marido, da família do Marcelo, porque o meu nome é Débora Ida Chafran. Que quer dizer açafrão. Sim. E aí eu fiquei Olivieri, quando eu fiquei conhecida, eu era casada com ele ainda, depois eu me separei, minhas filhas são Olivieri, perguntei, imagina mudar de nome, pelo amor de Deus. Aí deu tudo certo, eu fiquei com isso. Então, pelo que a gente está falando, pensando no tema da sobrevivência do ator de teatro, sem ter o apoio da televisão, você acha que é difícil ou talvez até impossível viver de teatro? Não, impossível. Ou existem meios de sobreviver de teatro? Impossível não é. Eu sou de uma época quando eu fazia teatro de terça a domingo, 2 sessões sábado, 2 sessões domingo. Claro. E casa lotada. Não é impossível, mas é difícil. Hoje em dia o teatro, se não tem... Eu fazia sem patrocínio. A gente, eu não sei, era bilheteria. Eu não sei como hoje eu penso, não consegue fazer sem patrocínio. Eu fiz a Rosa sem patrocínio, sem com patrocínio. casa lotada, indicada a todos os prêmios. Eu perdi uma grana. Porque todo mundo recebe. O teatro você paga, a mídia você paga, a assessoria, né, assessoria de imprensa você paga, os técnicos você paga, o contra-regra você paga e o dinheiro que entra não sobra para você. Como é que você analisa essa transformação de lógica do tempo em que uma bilheteria se pagava, como uma Fernanda Montenegro, ia ao banco, fazia um empréstimo com esse dinheiro, ela levantava a produção, ainda tinha lucro, sobrevivia, para um tempo em que a gente fica
não sei se é correto afirmar, mas quase refém das leis de incentivo com toda essa complicação que a gente vive hoje. Olha, você vê o Fagundes não tem patrocínio, ele banca ele mesmo, ele não, Mas o ele Fagundes tem faz uma retaguarda da TV Globo que deu a ele a visibilidade que que ele deu tem. essa visibilidade. Eu não sei, eu não quero mais fazer como eu fiz a Rosa da última vez, que eu e a Ana Paz, que é a diretora maravilhosa, maravilhosa, a gente morreu com uma puta grana. Eu não tô afim de sair da minha. Eu tenho falado não, antes da pandemia, eu recusei algumas peças de teatro, eu virei um pouco mercenária do teatro. Não é mercenária, mas eu não quero fazer, Não é? ensaiar Você, 2 meses para peça, 2, 3 meses para peça ficar um mês em cartaz. não, isso se chama profissionalismo. Você trabalha, esse é o seu Vou sair da trabalho. minha casa, vou ensaiar todo dia e vou fazer isso, vou dedicar, vou não sei o quê, vou fazer. E a peça, não quero mais fazer isso. Então, a gente faz live, você não precisa nem saber quanto. Bom, você fica sabendo porque vão te pagar. Live cobrada, live de teatro. Eu fiz a Rosa, eu fiz uma apresentação da Rosa, lógico, foi maravilhoso, assim, teve um público, foi lindo, e vou fazer de novo pela rede de leituras. Vai ter o monólogo feminino. E aí vou fazer a Rosa também no. Essa série de monólogos femininos é uma bênção para todos nós que trabalhamos com teatro. Tem um texto também sobre a viúva do Tolstói, a Sônia, e a Mariana Muniz vai fazer com direção do Elias Andreato no dia 20 de Ai, agosto, ai, que maravilha! lá na Eu não Rede de sei a Leitura. data ainda que eu vou. Ai, que E eu ótimo! estou numa felicidade louca também, porque é uma possibilidade genial Sai do que papel, Marcelo. levanta a coisa. É lógico, e de tornar o momento da pandemia propício para que a classe teatral continue viva, ativa, unida, pensante. Essa iniciativa do Marcelo e do Tiago, e acho que tem outras pessoas envolvidas também na organização, é simplesmente genial. Eu acho incrível, tenho um orgulho danado de estar lá, porque realmente para Isso nós é. é fundamental. Você falando em projetos, em recusas e tudo mais, você tem novos projetos? Tem coisas sendo Olha, gestadas? volta agora em julho, a nossa novela ia acabar 24 de julho. Aí vai renovar e nós vamos continuar 27 de julho. A gente recomeça e vai até março. Então, Certo. e eu tenho planos de voltar com a Rosa e uma produtora. Um dia, quando eu tinha Facebook e não tenho mais, eu botei a crítica da Tânia Brandão, maravilhosa, e uma produtora de Recife me ligou, falou: ei, como que essa peça não veio para Recife? Realmente, a primeira sinagoga do Brasil, e, né, embora seja bem global, ela é muito direcionada também. Claro. Aí eu falei, pois é, não fui para milhões de lugares, só fui para São Paulo, Rio e festivais. Eu quero produzir a Rosa. Falei, hello, yes! Então, ela está em negociações, eu estou acompanhando, estamos negociando a compra dos direitos autorais, que estava muito caro, então aquelas coisas. Maravilha, né? Eu estou dentro, eu e a Ana, ela continua a mesma montagem, vamos precisar de um reensaio, e quero fazer a Rosa, é meu sonho, fazer em Miami, fazer em festivais internacionais, não fui para Portugal, quero voltar para São Paulo, quero fazer Rio. Eu ainda acho que os monólogos serão os primeiros a serem Aceitos a voltarem. aceitos, porque é uma atriz. Eu acredito que a onda dos monólogos vai ajudar muito na volta. Vou para Santa Catarina também. Eu quero ir para todos os lugares, quero para o Brasil inteiro, porque Você tem o texto na ponta da língua ou precisa sempre retomar? não, eu preciso sempre retomar. No dia que eu fiz a leitura, o Marcelo Varzi assistiu e depois falou: ah, eu adoro aquela parte que ela fumou maconha. Eu falei, eu também adoro! Eu esqueci. Aí eu vi que eu tinha esquecido um parágrafo, mas que não é fundamental, mas não é fundamental, mas é essencial. A história não tira o prumo da história, mas é muito legal. Não é Eu esqueci. estruturante do texto, mas dá uma cor saborosíssima, né?
nossa, alimenta muito. Foi um parágrafo inteiro. Fiquei... Mas sempre quando eu fazia Rosa no teatro, a Ana assistia, e ela sempre assistia, é ótimo, uma diretora muito precisa, ela sempre vinha, olha, ali, ela sempre tinha, e ela é muito técnica, e a gente se embateu. Houve assim uma dificuldade no começo, porque ela veio com técnica, teoria, eu tenho. Aí a gente. Então a intuitiva já arrepiou. Arrepiou, falei, não consigo, calma, um pouco, vai, me dá um tempo. Muito. Mas. Ó, já aí onde ela tá vendo? Estávamos falando da Rosa, mas de qualquer maneira eu queria. Você falou que tem esse projeto, eu perguntei de projeto, você estava falando. Em relação a outros textos, você tem lido? O que você tem lido? Tenho lido, eu li da própria rede que me mandaram, estou lendo muito livro. Estou lendo muito, um pouco. Ainda bem que eu saí do Facebook, porque eu ganhei 2 horas de leitura por dia. Imagina. Aquilo estava me tirando do sério. Eu li o jornal e eu tinha que escrever uma frase. É como se eu gritasse. Só que o Marcelo Várzea me ensinou a escrever no Instagram. É uma merda! Agora eu escrevo! Eu tinha que ficar quieta. Aliás, falando em escrever, você já tentou a escrita dramatúrgica? Não quero, Não? Não tenho nem ideia. Quando eu já te encomendei peça, eu falei, você quer falar sobre o quê? Não me pergunta isso. Ideias aqui, eu tenho uma lista. Se você quiser, eu te passo um todo. Ideias aqui, eu tenho lista. Se você quiser, eu te passo várias. Não, pelo amor de Deus, dá para Marina. A Marina escreve bem. Ó, ela acabou de entrar. É verdade. Eu escrevo. Eu realmente não escrevo. Eu não tenho essa capacidade. E de fazer a armação da cena, sabe? De montar, de fazer Da carpintaria, não é? Porque tem a carpintaria dramática. O Várzea agora virou um grande autor, está escrevendo cada peça. Sim, eu admiro, eu acho realmente amor, filha, linda. Falando em Marina, vocês tiveram uma relação incrível de trabalho. Fala um pouquinho, aproveitando a chegada dela aqui na nossa live, Marina, bem-vindíssima. Conta um pouquinho como foi trabalhar com ela. Eu sei que foi maravilhoso. Uma pessoa que olha no teu olho e te magnetiza no primeiro diálogo, assim como foi com Raul Cortez, que ele me ensinou isso, de magnetizar. Você olhar dentro da pupila do ator, não falar e ficar no meio da coisa, olhando outra coisa, olhando o seu celular, mandando... Não, tá conectado com você. Então, e eu sou tua. Entende? Essa conexão, se não existir essa conexão, não vai atravessar a televisão. Não vai chegar... Eu acho que é o que garante a comunicação na televisão, sobretudo, em que não há a presença física do ator, é esse jogo de verdade do olhar, né? Nossa, é fundamental. Quando você vai conversar com alguém, um assunto, você tem que olhar no olho, você falar com a pessoa assim, tá olhando... Não, é assunto, é mãe, filha, é novela, é um trabalho, você está ali, você tem que... Você tem uma incumbência, você tem que fazer aquilo parecer que é de verdade. Eu ficava perto dela, eu tinha uma sensação quase de parto. Louco, mas de que eu queria proteger ela... protegê-la, eu sei, mas eu queria, assim, eu tinha uma proteção por ela dentro e fora do cenário muito grande. Ficava observando de longe para ver se estava tudo uma coisa louca, né? Você entra. Eu não levo o personagem para casa, mas dentro do quadrado que é aquele que a gente, né? Eu tenho amor, eu crio amor por aqui, por essa. Nossa, eu fico... É uma sinergia, acho pessoas que ficam para sempre. Claro, claro. A Terra Nostra foi muito marcante para o Brasil e eu sei que para você também, porque além de tudo foi seu primeiro trabalho na TV Globo. Quando você chegou no estúdio, você já tinha essa intuição, obviamente, porque você já tinha feito outras coisas antes. Mas como foi estar com pessoas como, por exemplo, o Raul, que te deu tanto nesse sentido do jogo cênico? O que ele te ensinou efetivamente, se você pudesse expressar tematicamente, né? Olha,
o Raul é uma... Primeiro, a gente fumava. Ele fumava, eu também fumava naquela época. Aliás, eu parei de fumar antes da novela estrear. Graças a Deus, nunca mais voltei. Foi em 99. Então, sempre que a gente fumava, a gente saía do estúdio para fumar. Então, tinha hora, ele vai, eu vou parar a hora, eu tenho que fumar. Ele saía, parava, ele era Raul, eu ia lá atrás. Então, a gente já ficava passando as cenas. E eu previ que ia acontecer isso antes da novela, de a gente passar para aquele núcleo. Eu tenho um pouco de intuição do que os autores vão escrever. Não que mas eu sempre traço um pouco, porque eu sei a mecânica, eu tenho essas intuições. Então, a gente ficava conversando sobre isso. E ele me ajudou a trazer, ele me instigava a baixar a italiana de uma maneira, então ele olhava no olho, na cena da mesa, e ele sempre falava, né, dona Inesa? Então, mesmo coisa fora, ele me magnetizava para ele. E assim, em todas as novelas que eu faço, ai, Lu, lindo, eu tenho que buscar isso, esse magnetismo com quem... Eu vou montar uma família, uma mãe, um filho, uma professora com aquela escola. Se não houver isso, eu tenho novelas que não rolou. Duas Claro, caras, mas isso não também teve. é uma sinergia que também não depende só da gente. Você está com os canais de percepção abertos, tentando estar ao máximo integrado aquele todo. Mas tem vezes que o fenômeno não acontece. Como dizia Amália Rodrigues, não aconteceu o fado, né? Não aconteceu o fado. E quando não É isso. acontece o fado, é um fardo. Porque É pode um acontecer o fardo. revés. Eu sou uma pessoa muito passiva, eu aceito tudo, eu não reclamo de figurino, eu tô ali para... Eu tô pronta para entregar o produto. Então, eu tenho fácil relacionamento com as pessoas, eu sou uma Eu pessoa acho que fácil, eu acho. Então, é fácil. isso denota uma grande sabedoria, porque a televisão é um meio que estruturalmente, conceitualmente difere do teatro, e denota também uma grande versatilidade, porque você é uma atriz que está aberta, o que já é um ganho enorme para as mais distintas possibilidades de trabalho, e que ainda por cima canta muitíssimo bem. Fala de Despertar na Primavera, dona Débora Olivieri. Ai, Despertar foi um presente. Foi um Despertar presente, da porque primavera, não é na, né? É da. Despertar da Primavera, porque a minha tia Ida, a última peça que ela fez, que foi o Sete, o musical, maravilhosa, com Rogéria, um Ah, elenco espetacular que era do Cláudio e do Charles. E eu sim. ia muito lá, eu pegava muito minha tia, e o Charles e o Cláudio já me conheciam. Eu tinha um pouco antes. Aí, quando a minha tia faleceu, eu estava fazendo uma novela do Miguel Falabella, Negócio da China. E a Sim. Cláudia... Posso só fazer um parênteses? Não me Pode. fala em China, porque eu vi uma entrevista sua no YouTube falando sobre a sua experiência na China. Eu dei tanta risada, Jura Débora. que... Gente, eu preciso investigar o YouTube. Você já me falou várias coisas. Eu tenho que É botar muito lá, Débora engraçado. Olivieri. Fica a Tá dica para tomando... quem estiver nos assistindo. Procurem Débora Olivieri falando sobre a China no YouTube. Não vamos repetir aqui que já está gravado, mas é muito engraçado. Bom, continue. eu quero até Desculpa. eu quero ver. Aí eu estava fazendo a novela e um dia me cantou. A Cláudia chegou para mim e falou assim: olha, você vai ganhar uma surpresa. Aí um dia me liga o Charles falando: quer fazer a adulta, vários papéis. Eram cinco Maravilhoso. personagens, não era uma coisa assim? Seis, Seis seis personagens. mulheres, seis adultas, a Loucura, mãe né? dos protagonistas, e cada uma ele falou: eu quero um DNA para cada um. E aí eu amei estar com aquela gente jovem, né? Uma coisa pulsante, aqueles meninos, você vê o que eles viraram, são todos, né? Letícia Colim, Pandolfo, Pierre Baitelli, sabe, Laurinha Lobo, é uma coisa. Eu amei, por mim, quando eles refizeram agora, eu falei, pelo amor de Deus, me chama, eu quero fazer de novo. Mas aí acabaram fazendo com a Bel, linda, querida, eu também não ia poder fazer, eu estava fazendo... Esse é um problema, que às vezes não é um problema. Você fazer televisão te tira de uma série de outras Claro. coisas.
Ainda bem que hoje não existe o streaming, agora veio com força, também veio para ficar. Isso, a concorrência da TV Globo agora não é mais a Record, o SBT, mas é o streaming, Netflix. Então, a gente vai ter trabalho. Aumenta muito, não é a possibilidade? Muito, eles precisam rechear o site deles de streaming para poder ser competitivo, e a dramaturgia deles é ótima, eles sempre fazem muito bem, então eles vão ter essa capacidade de fazer. Então eu acho que vai ter trabalho para muitos, principalmente agora que muitos não se renova mais contratos, os contratos são sempre por obra. Para mim sempre foi, desde 99 eu faço uma novela por ano, não posso reclamar. Amém. Uma vez fiquei 1 ano, mas aí eu fiz Rosa, eu fiz outros. Então, quando você não faz, você... Então, graças a Deus, estou sempre trabalhando. Diz uma coisa, no Despertar da Primavera, você comprou um perfume para cada uma das 6 personagens? Adoro! Não, realmente era só um. Era um para todas. Não dava tempo. A troca de roupa, eu entrava numa porta, saía na outra já com o personagem. É assim, precisava de um fôlego. A gente corria pelas... Já quando chegava... Essa peça hoje, como foi? As camareiras já estavam assim, você enfiava a mão, entrava fechando. Eu nunca tinha feito musical mesmo, né? Assim, a roupa que você entra dentro, a outra vai te fechando, e é tudo de época, aí tira o cabelo, bota o outro. Maravilhoso, eu adorei. Quero mais, amo música, amo cantar. E eu fiz canta bem para todas. Eu canto, mas canta bem. eu adoro, eu sou você afinada. Você é afinadíssima. Te perdoo. Por fazeres 1000 perguntas. Em vidas que andam juntas, ninguém faz. Te perdoo por pedires perdão, por me amares demais. Te perdoo por haveres 1000 respostas. Esse né, Bia? Mas eu preciso da letra. Com a letra, E olha, essa é uma canção dificílima do Chico, tem um desenho melódico super sofisticado, e eu te vi ao vivo cantando isso também no YouTube, e o YouTube salva a vida de um pesquisador. Gente, eu vou pro YouTube, dá para fazer uma pasta de tudo que acha, tá lá. Vamos fazer. Agora, passando para um tema um pouco menos colorido e menos prazeroso. O que você acha, como artista desse Brasil, que nós, como representantes de alguma maneira da cultura, do pensamento, da estética, podemos fazer num momento tão complicado politicamente, não só de saúde, mas política? Como é que a arte pode alterar, se é que você acredita que a arte pode alterar alguma coisa, num contexto tenebroso como esse? Para a arte alterar, tem que alterar o desgoverno que nos governa. Com este desgoverno, a gente, se não alterar esse desgoverno, não vai alterar, vai ser difícil. Mas o governo está se desalterando sozinho, ele está se desmoronando desde o primeiro dia. E a gente está assistindo de camarote em casa, sofrendo, e, infelizmente, vendo eles desmoronarem. Eles são os maiores criadores de fábulas, né? Cada dia, ler o jornal está... Não sei se está melhor que Nelson Rodrigues, não vai estar, óbvio, mas está quase uma peça de as coisas, as firulas, as mentiras. Você olha e fala assim, um bom autor pode fazer uma novela desta merda que estamos vivendo maravilhosamente bem. Se for um bom autor, né? Ninguém vai querer assistir de novo isso. Não, negativo. Se for um bom autor, porque do contrário é só entulho. É uma vergonha. Nossa. Uma tristeza. É um esgoto. Ai, Deus. O que você pensa que poderia ser uma alternativa em termos de política cultural para que a gente possa ser o país de Villa-Lobos, o país de Guimarães Rosa, o país de Fernanda Montenegro? Investir em educação. Começar pela base. Educação para todos. Acesso para todos. Saúde, educação, saúde. E depois cuidar de si e dos filhos. Entendeu? Cuidar do país, a gente está desmoronado, tá um horror.
Tá uma coisa muito triste o que acontece. Eu não pensei que eu ia estar viva para viver o que a gente vive hoje. É. Né? Eu acho, estamos no fundo do poço, infelizmente. Quem sabe esse fundo seja um trampolim para a gente dar um salto de volta, porque eu acho Eu que acredito, nós vamos dar. Vai acontecer, precisamos. tem que acontecer. Pior do que tá, não vai ficar. Eu não sei, Eu tenho medo por conta dos regimes de exceção e de ditadura e tudo mais. Eu não vivi isso, graças a Deus, e tenho muito medo de viver. Acho que deve ser desesperador. Não quero viver uma ditadura. Não, eu também não quero. Mas a gente já, infelizmente, não, falar que a gente vive, não vive, claro. Não, Porque senão não, eu não não. estaria podendo nem escrever nada do que eu escrevo. Claro, não estamos. É um caminho que esse boçal quer. Mas e outra, a educação vai fazer com que o jovem, o futuro eleitor, não se venda por, sabe, que valorize o que ele teve, sabe, assim, deram estudo para ele. Ele entende para quem, porque o voto é fundamental. Ele Olha o Rio de honra esse Janeiro. conhecimento. Né? Pois é. Olha a cabeça, olha o que temos, olha o triângulo que temos, olha, é uma cor. Nós estamos sendo dirigidos por boçais, por pessoas que mal conseguem fazer o país andar, quer pensar na próxima eleição, tá cagando pro que está acontecendo aqui. Está governando a própria família, né? Governa para defender o filho. Governa para si, exatamente. É uma tristeza, Olha. mas a gente tem que fazer rir da nossa tristeza, e por isso que nós artistas, que eles tanto abominam, salvam. Só a arte salva. E temos que estar aqui, ó, unidos. Alguém cantando, alguém recitando, alguém lendo um texto, pensando positivo. A gente tem que pensar positivo, embora não tenhamos muito acesso a positivo, mas a gente tem que tirar. Eu acredito muito na força da palavra. Ah, bom, e a gente fica com dor de cabeça, com gastrite. Eu alimentei uma gastrite de ler jornal. Agora eu comecei. Ficar um mês na Holanda com meu marido, que é holandês, e fecharam, porque antes de começar a gravar, eu vou ter que ficar um mês. Então eu tinha feito um plano, ficar lá um mês, ainda ficar um mês aqui antes de gravar. Fecharam as portas, eu não pude ir com passagem marcada, tudo. É um luxo? Mas eu trabalhei duro para poder conseguir comprar. Não pode, porque o brasileiro virou chacota no mundo inteiro, então é uma pena. E eu tenho muitos amigos em Portugal, na Rússia, a gente é muito querido pelos russos, e eles me telefonam perguntando: Tiago, o que está acontecendo realmente aí? Porque chegam notícias para nós aqui que são alarmantes. Eu vou dizer para você, eu parei de assistir jornal, de ler jornal, agora estou vendo o mundo visto de cima. Estou assistindo séries e tentando me distrair um pouco, claro, me mantendo a par da maneira que é possível, mas eu acredito muito na força da palavra, e nesse sentido, o que a gente emite transforma, de alguma maneira, em algum nível, o pensamento, a sensibilidade de quem ouve, sobretudo se a gente emite com responsabilidade. Eu acho que a arte tem essa função. Então, com certeza. nos unirmos e tentar, enfim, lidar da melhor maneira. Infelizmente, a gente tem um tempo que vai diminuindo. O Marcelo falou, seja mais leve. Então, eu perdi 2 quilos. Ela que não entende. Não, eu tenho que ser mais leve. Mas eu já fiquei mais leve. Depois do Facebook, eu fiquei mais leve. Ficou mais leve. Às vezes eu não aguento e solto. Eu acho que o Brasil está todo assim, né? De qualquer maneira, essa pandemia também vem agravar tudo. A gente se sente um pouco sem ação, sem poder. Mas o que você tem feito em casa, além de pedalar e de fazer pães deliciosos nessa? Não estou mais pedalando, já faz tempo eu não saio do meu quadrado, que é a minha. Eu pedalo. Aqui aí no seu prédio. Na minha quadra, na quadra, e aí toda hora eu olho pela janela, eu moro no 8º andar, vejo que não tem ninguém na quadra, já ponho as coisas, desço pela escada, subo pela escada, faço meus exercícios de alongamento, pego o pezinho, leio um livro atrás do outro, já estou começando o 3º. O que você está lendo? Estou lendo Madrugada Suja.
Cadê? Deixa eu pegar ele. Ai, tá lá no quarto. Do mesmo autor de Equador. Eu esqueci o Ah, nome. eu sei quem é e também me foge o nome dele agora. Mas é, É um é um... nome comprido, tem. E estava lendo Rafael Montes, que eu amo, li todos, estou esperando ele escrever o outro. E depois vou ler Catador de Conchas. Mas não, o autor não é uma autora inglesa, eu acho. Enfim, eu também não vou, eu vou pela história, a recomendação. Eu tenho André Reis, sempre a gente troca. Ele vem aqui, quando ele vem, ele pega livro da biblioteca, a gente troca livros. Ele me deixou um montão. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento é intensificar esse processo. Eu estou lendo o Mare Nostrum, que é o livro de memórias do Fauzi Arap, e estou lendo Ah, o Bárbaro. Ele fala da experiência dele com o LSD, sem ser apologia nenhuma à droga, falando sobre busca espiritual, sobre o autoconhecimento e tudo isso implicado no teatro, na busca Miguel estética. Sousa Tavares, isso. E minha mãe lembrou, obrigado, dona Gisele. Obrigada. E estou lendo um livro sobre Stanislavski, do Aymar Labak e da Ah, eu Helena já li Vahn. esse. Eu fui no lançamento desse Foi. livro. Fui, eu tenho assinado por ele. Que É livro muito legal. importante, que livro importante para todo mundo que ama teatro. Ah, o Marcelo Bochá, que interessante esse livro. Marcelo maravilhoso. Trata Marcelo, que leia Mare Nostrum, é de 98 o livro, com orelhas assinadas pela Betânia, e eu comprei pelo estante virtual. Quem quiser, fica a dica. O livro é deslumbrante, é uma vou viagem. É comprar uma também. viagem no melhor sentido. Ai, que legal. Vou comprar também. Minha amiga, só Mara- posso te agradecer muito a sua presença, estar aqui com a gente, Muito partilhando um obrigada. pouco dessa luz, desse brilho, desse carinho todo. Foi um presente que a Cláudia Mello me deu quando falou: olha, procura a Débora Olivieri, ela está em Portugal. Pô, ela mandou para mim e para você. Procura e realmente procurei. Foi uma delícia a Foi nossa bom. estadia em Portugal com a sua presença. Obrigado. Quando você teve Nosso a segunda guia. vez, infelizmente a gente não conseguiu se ver, mas estamos aqui ainda. Que foi no aniversário do Rude. Mas foi ótimo, eu também adorei. Muito gostoso. Obrigado. É gostoso estar aqui com vocês, abrir a casa e até a próxima. Se Deus quiser, E muito obrigado. Queremos Rosa. Quando você for fazer novamente a leitura não, a live, tá você ótimo. divulga aqui para nós, por favor. Tá ótimo, tá Tá bom? ótimo. Muito obrigada. Beijos. Tudo de bom. Até. Obrigado a todos que nos acompanharam, que foram presença de luz. Vai ficar no YouTube, né? Sim, eu vou desligamos agora e eu já posto. Daí eu te envio o Tá link. bom, então. Tá Aí bom? você Beijo, me irmão. manda, porque eu tenho amigos que não tem nem Instagram para É, eu mandar. também, eu também. Beijo. Aí a gente Tá sai bom, enviando. tá bom. Beijo. Beijo, ótima tarde aí para você. Muito obrigado. Obrigada.